Olá, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Alexander Franco, sou estudante de Teologia Interconfessional do Centro Universitário Uninter. Eu estou aqui para apresentar a vocês o meu estágio sobre cultura e diversidade, com uma abordagem de Rosa Lídia Teixeira Correia. Traremos algumas conceitualizações sobre esses termos para que a gente possa desenvolver algumas temáticas de aula. Então, nós vamos começar a trabalhar essas aulas e eu peço a vocês que depois deixem os seus comentários, deem por favor um like, um joinha aí nessa aba aí embaixo para que vocês possam me auxiliar com esse estágio que eu preciso estar apresentando à faculdade. Bom, sobre cultura. A cultura, ela se apresenta com uma teia de significados, né? E nós vamos usar uma conceitualização de Geertz, que é um antropólogo norte-americano, que ele vai trazer algumas conceitualizações para que a gente possa estar explicando, ou pelo menos tentar compreender de uma maneira mais ampla, né, a cultura em seus significados. E mais ao final desses conteúdos nossos de aula, vocês vão compreender esse tema, que é o tema que esse autor ele traz, sobre a teia de significados. Entre as diferenças de alguns termos que nós podemos compreender sobre cultura, uma delas, ela se envolve na questão do conhecimento, o saber elaborado, a erudição. Então, o que isso quer dizer? A pessoa que, na verdade, ela era denominada como uma pessoa culta, era aquela pessoa que tinha acesso às melhores formações. Então, ela era tratada como uma pessoa culta. Só que essa abordagem, ela se torna uma abordagem muito vaga, porque se nós fôssemos olhar só por esse panorama, compreenderíamos que a cultura é algo muito vago, mas é algo muito mais extenso em relação a isso. E uma outra forma também de apresentarmos a cultura é ela nas suas facetas de arte de uma maneira geral. Tudo aquilo que é produzido. Aí nós temos também, que compreendemos como cultura, pinturas, telas, gravuras, exposições, músicas, festivais, literatura e, além do mais, várias manifestações folclóricas também podem ser consideradas como cultura. Como falei para vocês, desse autor, né, o antropólogo Geertz, que nós vamos precisar desse auxílio, para que a gente apresente cultura de uma maneira mais científica e acadêmica, nós precisamos usar como base algum apanhado científico. Então nós vamos nos ater a um livro de apoio, uma obra, né, sobre esse autor. Segundo, como eu falei no início, a abordagem desse livro, que faz parte da Biblioteca Intersaberes, que é da Universidade Uninter, em que eu utilizei como livro de apoio para esse percurso que vamos correr em relação ao meu estágio. Então, essa compreensão adotada por esse antropólogo, ele vai trazer a questão como as pessoas convivem, como essas pessoas lidam com tudo aquilo que é apresentado, tudo aquilo que é representado a eles. Nós vamos estar utilizando isso como um subsídio, uma base de apoio, para que a gente possa estar contextualizando o que é cultura. E para ele, para Geertz, a interpretação antropológica, ela não deve ser vista como uma operação exata. Entretanto, ela não pode ser lida e entendida fora das exigências do rigor científico. É preciso buscar na cultura categorias de análise para procurar entendê-la por dentro. Então, ele vai trazer para nós que, para que a gente possa entender mais, de maneira mais intensa, de maneira mais profunda, o que é cultura,
nós vamos precisar fazer uma análise um pouco mais panorâmica em como as pessoas elas trazem as suas representações para que de fato a gente tenha uma estruturação sobre o conceito do que é cultura, tá? Ele vai trazer que essa questão antropológica ela está extremamente, entrelaçada com a etnografia. A etnografia ela é o estudo da descrição dos povos que considera raça, língua, religião. Então, ela está, na verdade, conciliada com essa questão etnográfica, tá? Que vai ser também uma ferramenta para um dos nossos métodos de estudo, tá? Ela não será o motivo total de apresentação desse trabalho, de apreciação desse trabalho, mas ela vai nos servir como um apoio para que a gente possa contextualizar isso, tá? Então é nessa perspectiva que nós vamos guiar os nossos olhares às várias formas e definições em que vão ser apresentadas a nós, tá? Então, para esse autor, Geertz, que é o antropólogo, como havia dito, para ele, o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. Então, como eu falei no início dessa apresentação de slide, teia de significados. Então, o próprio homem, ele é o objeto principal que vai estar entrelaçado. Ele mesmo vai tecer esse emaranhado de significados para que nós possamos compreender de fato o que é cultura, tá? E ela nos apresenta entre múltiplos significados. Nós temos também, podemos dizer também que a cultura, ela se traduz em signos ou símbolos, que nós vamos ter algumas aulas à frente em que nós vamos detalhar, tá, esse assunto, para que a gente possa construir uma ideia mais completa sobre isso, tá? Então, os signos são particularidades das manifestações que os homens apresentam, os seus significados. E esses significados, desses signos que são apresentados por esses homens, eles vão tecer toda essa história da humanidade em que nós vamos poder nos debruçar com o tema cultura. Tudo isso é cultura. Todo esse envolvimento, todo esse entrelace nos apresenta como cultura. Dada por Geertz novamente, dadas as particularidades de que os símbolos contêm, propõe-se pensar que cultura é, ao mesmo tempo aparente, ela não é aparente. Ou seja, ela está à vista, mas ao mesmo tempo não está. Daí que surge, na verdade, um formato, um modo de decifrar, de interpretar como as pessoas se apresentam, como elas se debruçam nesses significados e nesses símbolos para a vida toda. Avançando um pouco mais naquilo que Geertz apresenta sobre o conceito de cultura, convém lembrar uma definição, né, que desse termo, ao qual nós podemos detalhar, esmiuçar ideias referidas sobre essas teias, né, de significados, no sentido dos sistemas entrelaçados dos signos interpretáveis. A cultura não é um poder, ela é algo qual pode ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou processos. Ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível. Por quê? Porque às vezes não necessariamente precisa estar escrito, mas às vezes com uma manifestação cultural, uma manifestação simbólica
isso já pode ser retratado. Às vezes, a etnia de um povo, a forma como alguém gostaria de se apresentar ou gostaria de ser entendido. Então, essas manifestações culturais, como dizemos no começo, por intermédio da música, por intermédio de obras literárias, o próprio teatro, entre outras representações, elas nos remetem, às vezes, a um período, a uma época, às vezes a história de um povo, tá? Então, assim, a cultura ela é um processo cumulativo, tá? De resultantes de várias expectativas de gerações anteriores e que limita ou estimula a ação criativa do homem. Então, o homem, de maneira criativa, ele se apresenta com essas manifestações culturais e assim ele vai deixando a sua marca na história. Como eu falei, com símbolos, com significados, com retratações, e assim ele vai se apresentando. Então, quando ele afirma tudo aquilo, quando nós afirmamos que tudo aquilo que criamos a partir de nós é dado quando tomamos algumas coisas, quando apresentamos algo, nós criamos algo, aquilo pode, respectivamente, amanhã, a trazer às futuras gerações uma demonstração cultural das nossas amostras de expressão, das formas como nós, às vezes, compreendemos o mundo, a situação, às vezes o universo, às vezes o transcendente, né? Em uma temática religiosa que vamos tratar mais à frente, isso também pode ser trazido e retratado com essas manifestações. Nós temos várias religiões, várias situações em que vão precisar desses símbolos e desses significados para se apresentar às pessoas, para que elas entendam de maneira mais completa, tá? Então, a antropologia, ela tem demonstrado que muitas dessas atividades que são atribuídas aos seres humanos, elas podem ser, de fato, amostras de um futuro que trará essa cultura de conhecimento às próximas gerações. A cultura ela tem o poder de trazer um enraizamento, tá? Nos modos de vida, no modo de ser, nas formas práticas, nos comportamentos, nos tipos de alimento, nos modos de vestir. Por exemplo, nós vamos citar um exemplo para isso ficar mais nítido sobre essa questão de cultura, né? Exemplo, no Oriente Médio, eles têm o hábito a pegarem alguns tipos de inseto, alguns tipos de animais peçonhentos, como por exemplo, aranha, escorpiões, eles pegam a própria serpente, a cobra, e eles utilizam esses animais na culinária. Então isso é cultural a eles. Essa é uma representação da amostra cultural, de uma forma como eles se identificam pela culinária, né? E para nós, já esses tipos de alimento, os ocidentais, isso já gera um certo repúdio. Às vezes nós falamos, nossa, mas eles comem isso, né? E comem e têm o hábito de passar às futuras gerações esse tipo de alimento. Para nós, por exemplo, a forma de cozer os alimentos, a forma como nós trabalhamos e criamos uma identidade em cada prato típico regional do nosso país, também é uma amostra cultural, tá? Então nós temos esses dois exemplos. A importância de cada aspecto, ela vai trazer a representação de cada grupo social, tá? No sentido mais profundo. Como nós já citamos esses exemplos, eu acho que já fica mais nítido para que a gente possa compreender com esses exemplos, tá? Então aprendemos isso quando nós chegamos a um país estranho, com tradições imensamente estranhas a nós, o que é mais para eles, às vezes, né, interessante, para nós, menos interessante. Mesmo que tenha um domínio total do idioma, a gente chega lá, nós compreendemos, nós falamos, mas nós, às vezes, não compreendemos aquele povo de uma maneira completa,
se nós não nos debruçarmos nessas questões culturais. Aí sim nós vamos poder, de maneira mais emergente, mergulhar nesses tipos de assunto e fazer parte integral daquela cultura, tá? Já avançando mais um pouco sobre esse conceito de cultura, nós podemos dizer que ela representa o próprio significado de existência do ser humano. A cada povo, a cada etnia, a cada região, essa cultura é o que vai demonstrar parte da sua vivência, da sua forma, e entre todos os eixos que assim vão compor a questão da cultura, tá? Mais à frente, nós vamos poder também nos deparar com um exemplo muito comum de uma pessoa que às vezes ela tem essa vivência, como eu falei, da linguística. Às vezes a pessoa ela está morando em um outro país e ela já começa a ter aquela vivência na linguagem, né? Ela já começa a entender, ela começa a absorver a cultura, né? Começa a entender alguns pontos. Mas quando ela volta para o seu país de origem, naquele ambiente cultural que ela faz parte, ela se sente muito à vontade, porque lá ela tem a língua materna, ela também tem as referências dos seus elos de convívio, e os seus maiores símbolos, seus maiores significados vão estar ali, aonde ela desenvolveu esse enlace cultural, assim podemos dizer, tá? A cultura, então, ela vai expressar diferentes linguagens, daí a importância de fazer uma leitura nessa perspectiva mais completa, dessa perspectiva mais com um panorama muito mais amplo de compreensão, tá? Porque essa cultura, ela pode estar tanto explícita, de maneira transcrita, apresentada, mas ela pode estar interligada, envolvida de maneira não explícita, tá? Elas vêm, na verdade, de uma maneira muito natural para aquele povo, e só quando nós mergulhamos e tentamos compreender melhor, é que nós vamos conseguir nos deparar com algumas diferenças, que para nós não é habitual. Como, por exemplo, algumas dessas diferenças, a forma de se vestir, ou, como eu falei, os tipos de alimentação, as formas de crença, a maneira como aonde eles moram, as suas habitações, as formas das suas rezas, orações ou preces, tá? E os símbolos, os mais diversos em que cada uma dessas culturas elas vão se apresentar, tá bom? Os símbolos ou signos, como já falamos, né, no slide anterior, os símbolos relacionam-se mutuamente, isso é, são parte de uma mesma moeda. São os símbolos que mais expressam as particularidades e as diferenças entre um povo. Então, como eu falei antes, esses símbolos, como nós vemos nessa projeção, ali atrás nós temos algumas grafias egípcias, que nós temos imagens, nós temos algumas escritas insígnias egípcias, e que trazem, na verdade, a marca de um povo. Então, isso criou-se uma identidade. A partir do momento que esses signos, esses símbolos, eles fazem parte dessa identidade, fica muito mais nítido a todos os povos compreender. Quando nós vemos isso já está tão gravado em nossa mente, com esses emaranhados de significados, que já remetemos às questões egípcias. Então, especificamente a esse povo, a essa etnia. O significado, ela é a representação contida no objeto, mas não o objeto em si. Então vocês percebam que não é de fato essa encosta de uma pedra ou essa estela aonde está grafada, mas o que cada um desses símbolos vai trazer de representação. Ali nós temos uma cabeça de animal com um corpo que traz uma retratação de um dos deuses egípcios. Então é uma forma como eles tinham de se comunicar com as futuras gerações e também com as gerações que faziam parte da atualidade deles.
expressavam essa cultura, essa vivência no meio do seu povo com esses símbolos, tá? Esses símbolos só podem funcionar como signos se ele carregar esse poder de representar, substituir uma coisa. O signo não é o objeto, como eu falei ainda há pouco, mas ele apenas ele vai te apresentar no lugar do objeto. Nós vamos trazer, por exemplo, agora um exemplo mais comum a nossa bandeira do Brasil. Nós temos ali algumas estrelas, como exemplo, né, que simbolizam os estados. Nós temos ali um texto sobre ordem e progresso, a cor, as cores. Então, tudo aquilo, toda aquela imagem da bandeira, ela tem um símbolo, ela tem um significado, tá? Todos aqueles itens que foram dispostos ali para a elaboração daquela bandeira, ele foi colocado com um significado, com um formato, para que quando as pessoas olhassem, observassem esse símbolo nacional, que é a bandeira do nosso país, remetesse a algo. Então, não necessariamente o objeto, os símbolos, mas os símbolos é o que representa tudo isso, tá? Então, a partir desse pensamento, também nós podemos dizer que a cultura, ela não é homogênea, ela não é uma produção democrática no seu sentido geral. Ela está relacionado a um tipo de segmento de um grupo. Por quê? Porque ela denota algumas dessas diferenças. Se esses símbolos eles trazem, né, essa retratação, elas expressam essas particularidades, então daí a necessidade de nós utilizarmos todo esse entendimento por intermédio desses símbolos que são apresentados, para que de fato a gente possa começar a avançar um pouco mais no que é a cultura em si. O processo todo da humanidade, nós podemos dizer que esses símbolos que estamos tratando, eles são os vestígios de que nesse processo da humanização, o homem ele vai deixando essas marcas ao longo do tempo. Isso é que nos remete à humanidade. São essas marcas, essas questões que fazem parte de toda uma história de um povo, por isso que precisamos nos debruçar a essas bases antropológicas, porque as próprias ações do homem, elas vão nos remontar a todo esse processo de humanização para que nós possamos compreender melhor o que é humanidade. Sobre a tradição cultural, muitas vezes há uma tendência de desprezarmos as tradições, deixando de valorizá-las. Por muitas vezes, a vinculando ao conservadorismo, compreendendo-a como ultrapassada. Nós temos aqui a imagem, né, nessa apresentação de uma igreja do período barroco, aonde nós temos ali várias esculturas que trazem uma representação de como a religiosidade era algo muito imponente a esse período. Dentro dessas catedrais, nós temos em cada um desses pequenos detalhes, nós temos várias e várias representações do transcendente para aquele perfil religioso. Então, tudo isso tem um significado muito importante e faz parte também dessa tradição cultural, como assim dizemos. Alguns vão falar que isso é algo conservador, é algo que já ficou para trás, mas muito pelo contrário. Isso remete toda a história de um povo que viveu nessa época, como esse povo vivia, de que forma como esse povo compreendia. Então, muitas vezes, há essa tendência de nós desprezarmos essas tradições, deixando de valorizar elas, né? Colocando isso como se fosse em segundo plano. Mas a tradição, ela pode também ela pode ser entendida e se dizer a respeito das práticas sociais, como eu falei historicamente. De modo geral, elas são significativamente manifestações,
por meio das suas artes, por meio das suas formas como eles apresentavam, né, de cultura. Isso é um formato de cultura, é uma forma como o povo se apresenta. Então, notem que a cultura, como uma produção humana, ela tem os seus as suas diferentes formas, suas diferentes maneiras específicas de se apresentar no seu tempo, da sua forma e da sua maneira, tá? Por exemplo, vamos citar também um exemplo prático. O casamento. O casamento é algo, o ritual da celebração do casamento é uma tradição oriunda do catolicismo, e que existe essa celebração ritualística, que nós vamos falar mais à frente também sobre os ritos. Essa celebração, mas ela está, na verdade, repleta de símbolos, como, por exemplo, a aliança, ela tem um símbolo do amor que ele tem que perdurar e tem que ser de maneira eterna. Então, isso é um símbolo, tá? E a tradição, ela envolve o quê? A pessoa se veste de branco, ela entra na igreja, ela se apresenta no altar. Então, todos esses formatos, inclusive da vestimenta da noiva, como eu citei aqui como exemplo, faz parte de uma tradição cultural. Isso tem, na verdade, perpassado por várias e várias gerações. E, inclusive, algumas outras religiões, elas também acabam absorvendo essa tradição cultural e se entrelaçam, e assim elas caminham e criam as suas próprias identidades culturais, tá bom? Existem também as questões mais místicas, como por exemplo de superstição, ainda falando em relação ao matrimônio. Existe uma tradição em que dizem que a noiva ela não pode, no dia do casamento, ver, o noivo não pode ver a noiva não pode ver o noivo, porque senão isso traria azar, não traria um relacionamento longo e duradouro. Então envolve também todo esse mito, essas místicas, tá? Em que tudo isso faz parte de um envolvimento cultural debruçado nessa tradição que ela vem perspassando por todas essas gerações. Mais um dos pontos que vamos trabalhar são os ritos. Ritos, rituais. Algumas pessoas pensam que essa palavra ritual é uma palavra muito forte, mas ela tem o mesmo sentido de compreensão. Os ritos, ele age sobre os seres humanos por sua capacidade de emocionar. O rito coloca-se em movimento, corpo, espírito, graça, a coalizão de meios que provoca. Ela explora o registro simbólico e o conhecimento reservado ou profundo. Quando nós falamos conhecimento reservado ou profundo, é o mais íntimo. Então, por intermédio desse símbolo que é apresentado nesse rito, de maneira mais profunda as pessoas conseguem mergulhar na compreensão desses atos, que também podem ser apresentados como atos culturais, tá? Então é dessa maneira em que essas formas de linguagem, elas também são muito próprias, muito apresentadas por intermédio da música, da dança, dos gestos. Nesses ritos, elas vão ter vários símbolos, né? Em alguns elas vão simbolizar conquistas, realizações, tá? Esses rituais, eles trazem isso, tá? Essas formas dessa ritualística, nós podemos também trazer um exemplo que é um pouco mais prático, né? Como, por exemplo, numa formatura. Numa formatura é utilizado, né? Na colação de grau, o reitor, ele coloca o chapéu, ele apresenta o canudo para essa pessoa. Então, isso é um rito, né? Nesse momento está acontecendo esse rito, né? Com uma tradição cultural, né? Estamos construindo uma ideia. Então ele já vem apresentando um símbolo, que na verdade aquele chapéu tem um significado, né?
como um símbolo que é apresentado dentro desse significado, e na celebração, nesse rito, né, de entrega dos certificados e do diploma. Então isso ele vai trazer não só nas mãos dessas autoridades que vão entregar isso, mas também nesse ritual ele vai apresentar, ele vai induzir a pessoa a compreender uma ideia de conquista. É como se ele tivesse passando de uma fase aonde ele não tinha um conhecimento e ele construiu ao longo do tempo esse conhecimento e adquiriu, né, nesse rito, essas congratulações por intermédio desses símbolos nesse rito. Tá? Então, esse é um exemplo. Nós consideramos também que os propósitos que foram apresentados até então é para que nós tenhamos uma compreensão um pouco mais ampla, tá? Os rituais, como falamos agora, eles estão no meio social, no meio hierárquico, no meio eclesial. Então, em todas as suas fatias, em todas as suas vertentes da sociedade, nós vamos encontrar os ritos, porque eles fazem parte, é uma celebração, né, que explora, como a gente falou, o registro simbólico, tá? Só que com conhecimento mais profundo, mais reservado do que aquilo está remetendo. Mais à frente, vamos continuar construindo essas ideias. Bom, já estamos caminhando para um fechamento com uma síntese, né, dessa construção de ideias, como eu comentei um pouco antes. Então, a cultura, ela é uma perspectiva de análise importante para o entendimento das práticas religiosas, da religiosidade e em qualquer sociedade. Então, ela é considerada, como eu falei no início, como uma teia de significados. Esse emaranhado de todas essas representações que elas vêm por intermédio da arte, por intermédio dos ritos, por intermédio da tradição, por intermédio da música, da religião, dos símbolos, da arquitetura, da literatura, todas elas se entrelaçam para que de fato nós possamos construir uma forma como o ser humano utiliza-se de tudo isso para demonstrar o que é cultura. Espero que até aqui, com essa construção de ideias, possamos estar caminhando de maneira muito positiva, tá? Espero vocês na próxima aula. Teremos ainda aulas que vão ser detalhadas sobre as temáticas de assunto, né? Não esqueçam de deixar os seus comentários, tá? E na próxima apresentação de aula, estaremos aí mais à frente, construindo de maneira para que nós possamos compreender de uma forma geral a cultura e a diversidade em que o nosso país e o nosso meio de convívio se apresenta. Na próxima aula teremos as etnias e as culturas no Brasil. Muito obrigado pela participação e colaboração de todos.